Voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Ótimo, obrigada, gente. Deixa eu falar com vocês que agora no intervalo eu achei aqui que eu estava acompanhando isso, que eu tenho aqui na família pessoas que precisam. Às vezes vocês também têm. Observem que saiu, viu? Segunda dose para idosos com 67 anos. Aquele que estava com falta, né, da Coronavac. Então, não sei se é o caso de vocês, né, de terem familiares, pessoas conhecidas que precisam e que ficaram sem a segunda dose. A partir de amanhã, tá? Qualquer coisa é só entrar aí no site da prefeitura. Oi, Sara. 67? Porque semana passada começou com a falta, né? Sim, é porque minha mãe tem 66. Não, mas esse é enfim, depois eu até encaminho para você, porque aqui, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui para vocês, eu encaminho, eu não, é porque eu vi rápido, porque como eu não sei se foi estendido, entendeu? Agora, como tem, aqui, deixa eu encaminhar, eu vou encaminhar para vocês o link, tá? Como tem, eu particularmente tinha pessoas relacionadas a essa faixa etária que estavam precisando da segunda dose, vou encaminhar aí agora. Aí eu estava acompanhando e agora mudou. Agora à tarde não tinha, tá? E agora a prefeitura já mudou. Amanhã já tem, é 67 anos ou mais, segunda dose. Mas é porque ela estava em falta. Provavelmente os outros segmentos. Não tinha. Vocês acompanham que a partir do momento, que eu acho que agora deve ter havido falta, né, de segunda dose para vários segmentos que talvez eram para ter sido vacinado, né, a princípio na semana passada. Então, aí agora que retomou, tá? Então, se for o caso, né, acompanhar, que normalmente eles mudam o dizer ali na prefeitura no período da noite, final da tarde para a noite que eles mudam. Às vezes fica o dia todo de uma maneira e à tarde eles mudam. Então, para a gente que está aí acompanhando e querendo que os nossos sejam vacinados, eventualmente, se for o caso de vocês, né, tem até também os postos aí, porque também me parece que não vão ser todos os postos que terão dessa vacina. Então, vou voltar nas nossas criptógamas, né? É porque quando tem coisa assim, deixa eu ver uma coisa aqui agora. Inclusive, também olhei, né? Aquilo que o Pedro ele tinha feito a pergunta, e realmente ele mesmo já olhou ali na internet. E é isso mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui para todo mundo, né? A Ceratopteris cornuta, ela, na verdade, ela é observada ali imersa à água e tem um aspecto que se adaptou muito bem, que possa ser também cultivada ali no ambiente aquático, tá? Então, ela é indicada, inclusive, também para aquários. Ela se adaptou muito bem imersa à água, tá bom? Então, fica aí aquilo que o Pedro já tinha falado, né? Mas para realmente enfatizar isso. Nós já tínhamos respondido a questão 1, a questão 2, que foi o VOF, que é o VOF, e tem a questão 3 também de VOF. Vamos ver o que vocês acham. Olha só, plantas vasculares sem sementes possuem semelhanças e diferenças em relação aos demais grupos de plantas. Sobre essas características, julgue as afirmativas se são verdadeiras ou falsas. Façam essa aí para a gente poder partir. Vamos, vem cá, deixa eu colocar, a gente pode fazer junto, que aí vocês me respondem. Bem, o grupo conta com espécies pequenas, como plantas avasculares, mas também representantes arborescentes com alguns metros de altura. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou falsa? As plantas vasculares, o que vocês acham? É só me falar VOF, gente. Eu acho que essa é falsa.
Acha que é falso. Vamos ver aqui. O grupo, que são plantas É vasculares. verdadeiro, na verdade. Tem um tipo de samambaia que é arbórea, não é? Uhum. Então, vejamos. O grupo, né, que são essas vasculares sem sementes, ela conta com espécies pequenas. Realmente a gente viu que tem espécies que normalmente é cerca de 1 centímetro, tá? Assim como nós vimos para as plantas avasculares, né? Que realmente as avasculares eram sempre pequenininhas. Mas também tem representantes arborescentes, né? Com alguns metros de altura. Sim, né? A Dicksonia, inclusive, é a característica da espécie que era utilizada para a confecção do xaxim, tá? Então, essa frase, na verdade, ela é verdadeira, tá? Por causa disso. Ela vai de extremos, né? Mas realmente existem representantes. Bem, como as demais plantas vasculares, o gametófito é a geração dominante do ciclo de vida? Verdadeiro ou falso? Essa é falsa. Ah, essa é falsa. A primeira eu não soube foi interpretar o negócio como plantas avasculares. Não, entendi o negócio. Mas eu concordo com você, Pedro. Na hora que você pega assim, você vai avascular, parece que o avascular é pegadinha, né? Eu concordo com você. Pega, a gente realmente, se a gente lê rápido assim, a gente erra mesmo. E aqui no caso, tá certinho, ela é falsa. Por quê? Gametófito não é a geração dominante, né? Muito pelo contrário, a gente viu que é justamente o diferencial do que nós havíamos observado, por exemplo, para as briófitas, né? Então, esse é o diferencial, então é falso. Olha essa próxima frase. A absorção de água ocorre por meio de raízes verdadeiras, como todas as demais plantas. Verdadeiro ou falso? Todas as plantas têm raiz. As raízes verdadeiras. As Eu acho que briófitas. não. Não, porque as briófitas não tem, né? Isso, Mariana, né? Não posso generalizar. Nem todas as plantas, elas têm raízes verdadeiras. Foi justamente o que a gente viu. As briófitas, elas tinham os rizoides, elas são avasculares, têm características bastante específicas, né? E elas, inclusive, elas não têm absorção de água pelas raízes. Os rizoides são, inclusive, presentes para a fixação delas no substrato. Elas têm essa observância a partir das estruturas foliáceas delas, né? Então é falso mesmo. Ao contrário das plantas avasculares, o esporófito é a geração dominante do ciclo de vida. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Certinho. É contrário ao que a gente viu para as avasculares. Agora, esporófito é dominante, ele é independente, ele obtém nutrientes por ele mesmo, né? Enfim, então, deixa eu ver se tem mais. Acho que não, né? Normalmente é no máximo 3. Não, tá? Então, a gente vai. Ah, mas antes de ir adiante, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. No iniciozinho da aula, onde inclusive vários de vocês ainda não tinham entrado, eu chamei a atenção que semana que vem é dia da apresentação, né? Que vocês vão fazer aquela apresentação para mim das práticas 3 e 4. Então, semana que vem, não deixem, né? Entrem o mais rápido possível, enfim, aquela mesmo esquema quando a gente tem apresentação de trabalho, tá bom? E também falei, eu vou encaminhar, porque na verdade, na hora do intervalo, eu acabei intertendo aqui com a internet, vou encaminhar para vocês. Nós temos no dia 24 de maio uma aula prática presencial marcada, tá bom? É só porque depois eu vou encaminhar um post aí no grupo para ninguém ficar desentendido, né? Então, dia 24 de maio, na verdade, daqui 15 dias, aula prática presencial lá no campus Guajajaras, tá? Nosso laboratório de ciências biológicas, assim como a gente já tem costume, tá bom?
o uso de calça comprida, jaleco, sapato fechado e máscara são obrigatórios, tá bom? Então, quem puder, né? Vai ser um prazer ter vocês lá, pelo valor da aula prática em si e pela possibilidade de poder ver cada um de vocês. Mesmo que com máscara, né? Mas vai ser um prazer ter todos vocês lá, tá bom? Então, eu vou encaminhar, na hora que eu encaminhar, só para ninguém, né? Ai, não sabia, né? De que se trata, ela não falou, tá? Enfim, então esse momento é um bom momento de falar, porque daqui a pouco também, né? O povo some um pouquinho mais, eu já estou acostumada com isso, tá bom? Então, olhem só. Agora, né? A gente já viu dessa diversidade, a gente já viu aqui dos representantes. O Vitor bem lembrou aí, nossa, não, a gente tem representante que são espécies arbustivas, nós temos representantes de espécies que são diminutas, nós temos representantes de mangue, né, de um ambiente salino, temos epífitas, enfim, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que nesse tópico, no qual se fala dessa diversidade dessas plantas vasculares sem sementes, é justamente colocando aí dentro desses grupos, né, fazendo essa distinção. Quem que é quem, né, dentro dessas características que nós já trabalhamos anteriormente, tá bom? Então, olhem só, aqui, o que o nosso livro didático adota é a classificação das plantas vasculares sem sementes, pertencentes ao grupo da filogenia das pteridófitas, tá bom? Proposta em 2016. Então, só porque quando se fala em classificação, é lógico, né, que eventualmente possa ter alguma outra alteração em virtude de onde que se adota, tá bom? E aqui, olhem só, quando a gente fala das plantas vasculares, né, sem sementes, de uma maneira geral, nós falamos, foi o que semana passada, né, eu apresentei a vocês, nós temos o grande grupo das traqueófitas, né, que são as vasculares, nós temos as licófitas, tá? E temos as monilófitas. Essas, sim, né, são as vasculares sem sementes. A Luciene, e essas espermatófitas? Essas espermatófitas vocês vão estudar nas gimnospermas e angiospermas, porque correspondem às plantas vasculares com sementes, tá bom? Por que está apresentando? Porque a gente precisa verificar, né, nesse grupo, o que nós estamos ali, o que nós estamos observando, né? Em que grupo, o que une e, ao mesmo tempo, que tem de diferencial em cada um desses grupos, tá? O que aqui faz com que as espermatófitas e as monilófitas têm em comum e pertencem a esse grupo, né, que a gente chama de eufilófitas, que são apresentarem uma raiz monopodial, tá? Bem, então, isso é uma característica. Aqui eu achei, nesse material, achei interessante porque vem, né, a representação, as imagens, eu acho que isso ajuda muito para o aluno em termos de fixação, né? Então, nós temos as plantas vasculares sem sementes, nós observamos, né, que pertencem às licófitas, às monilófitas, que foi o que acabei de destacar ali para vocês. Entretanto, nós já tínhamos visto anteriormente o grupo das briófitas, que são as vasculares, tá? E temos ainda pertencente às plantas vasculares, mas com sementes, as espermatófitas. Então, aqui nós temos as imagens que nos associa, que nos ajuda, né, a guardar ali as características morfológicas de cada grupo, tá? É interessante destacar aqui que o que faz com que, literalmente, né, tenhamos a presença desses dois grupos aqui é a presença dos vasos condutores, né? E, logicamente, que isso faz, que é o que a gente tem falado, ao longo, né, de toda essa segunda etapa, com esse processo mesmo evolutivo, o que as plantas conseguem ali de características que venham possibilitá-las, né, novos ambientes. E aqui, dentro dessas licófitas, eu agora vou apresentar de uma maneira mais específica a vocês, né, nós já vimos algumas características delas, principalmente aquela apresentação básica, mas
aqui chamando uma atenção, inclusive com fotos mais específicas, que nos direciona a enxergá-las, né, de uma maneira, um contexto maior, aproximar mais a possibilidade de poder identificá-las aí no nosso dia a dia, tá? Então, as licófitas, ela literalmente possui, né, nos dias atuais, nós temos mais de 1.300 espécies pertencentes a esse grupo, tá? Elas são distribuídas em 3 ordens, que são a Lycopodiales, a Isoetalis e a Selaginellaides, tá? Cada um com sua família, e lá, caracteristicamente, inclusive a Selaginella, é uma daquelas que eu mostrei para vocês anteriormente, que tem aquela associação, inclusive, com plantas medicinais, tá? Com extratos medicinais. O que elas têm em comum? O que faz com que elas sejam reconhecidas como licófitas, né? Compartilham características, como tem o caule e o protostelo, né? Literalmente aqui a possibilidade daquela estrutura pendicular, né? Para dar origem ali à região das folhas, né? A ramificação dicotômica do ápice, isso nós já tínhamos visto, acho que foi semana passada, né? Dicotômica, quando ela realmente se ramifica em 2, nas raízes laterais, e folhas do tipo microfilo, que apresentei a vocês agora, antes do intervalo, né? Que ela literalmente se caracteriza por apresentar essa inervação única, né? Nós vimos que elas tendem a ter folhas mais diminutas, mais delicadas, isso acho que é possível a gente perceber pelas imagens, por isso que eu acho que é muito importante em termos de foto, né, que nos aproxima das características teóricas em relação ao que a gente está observando, inclusive aqui, né, o gênero Lycopodium, tá? E aqui nós observamos o menor e maior aumento da Follinae cernua, tá? Bem, aqui a Selaginella, tá? Uma ramificação, inclusive aqui no caso, característica. Aqui. Nós temos a Polypodiopsida, né? Onde o que a gente observa? Uma variação. Tem 4 subclasses distribuídas em mais de 10.500 espécies de plantas. Tá? Vamos ao grupo mais próximo das plantas com sementes. Então, desse contexto evolutivo é que mais se aproxima, então, do próximo grupo ali, do qual nós vamos, não agora, né? Mas, posteriormente, vocês vão estudar dentro das gimno e das angiospermas. Então, ela faz essa frente, né, de interseção aí. São monilófitas, né, chamadas de samambaias. Elas são literalmente, né, as samambaias, as quais nós identificamos aí em grande parcela quando a gente fala sobre plantas vasculares sem sementes, né? Aqui, olha que bonito, né? Por isso que cada detalhe, às vezes características diferenciais para a gente observar, né? A maioria das plantas desse grupo, ou seja, das samambaias, apresentam um caule subterrâneo, que é lembram o rizoma, né? Justamente por esse tipo de desenvolvimento de sifonostelo, as raízes têm crescimento monopodial, tá? Micorrízicas, é só lembrar vocês, micorrízas são aquela associação de fungos às raízes das plantas, tá? Que já é uma característica que a gente viu desde lá quando nós estudamos na primeira etapa os fungos. E que aqui, né, inclusive, a gente já falou, grande parcela das plantas, elas possuem essa associação, né? Então aqui não é diferente, a grande maioria, elas também apresentam essas micorrízas, tá bom? São as folhas desse tipo megafilo, ou seja, a maioria vem apresentar uma inervação mais abundante, e isso é muito característica, inclusive, a gente observa aqui dentro das folhas ou frondes, né, as suas ramificações em folíolos. Então, logicamente, aqui é necessário, né, essa inervação estar mais presente, distribuída de uma maneira
mais generalizada, né? Para dar justamente essa possibilidade dessas frondes serem robustas, serem realmente maiores, até mesmo em tamanho, né? Organização aqui, corporal. Essa daqui é uma observação, inclusive a gente tem, né, várias ramificações laterais. Olha aqui, que bonito que a gente verifica, né? Aqui. A Ophioglossum vulgatum, tá? A Psiolotum. Temos essas, são as Maratiáceas, que tem cerca de 111 espécies atuais, pertencentes a uma única família, que é a Maratiaceae, tá? Temos plantas tanto terrestres como rupícolas, tá? Normalmente esse grupo apresenta os exemplos mais abundantes, inclusive maiores em tamanho, então eles tendem a ser mais robustos, tá? Distribuição mais frequente em matas, até mesmo pela própria robustez, né? A gente sabe que esse desenvolvimento maior tem até uma necessidade maior do ambiente, ser até mantido de uma maneira mais íntegra, né? Com aí maior presença, inclusive, de nutrientes e oferta de água no solo. Então, elas acabam sendo realmente muito associadas a esses ambientes de mata e principalmente, como a gente já falou anteriormente, né? Clássico de florestas tropicais, onde a gente tem temperaturas mais altas e uma umidade, né, que oferece condições que normalmente tendem a ser mais propícias ao seu desenvolvimento, tá bom? No caso, são cultivadas muito ornamentalmente, né? Tem muitas pessoas que, inclusive, fazem associação delas com palmeiras, em função do tamanho mesmo que elas possam alcançar, com o aspecto do qual elas se apresentam. Então, existem, às vezes, algumas divergências em relação a isso, o que faz com que algumas pessoas possam identificar de uma maneira errônea, tá? Mas elas são realmente, principalmente com esse aspecto ornamental, tá? Também possa ter extração de óleos e aromas a partir dessas plantas. Olha aqui que linda, né? Presente, também dá para vocês perceberem o ambiente de mata, né? Essa robustez muito maior, tá? Olha só a estrutura da folha, né? Como que a gente consegue verificar a robustez, os folíolos, né? O desenvolvimento muito mais abundante aqui desse exemplar, né? Aqui tem todo um aspecto em que elas conseguem, como até falei com vocês, aquela associação, né, com fungos, micorrizas, o aproveitamento ao máximo aqui dessa seiva bruta, desse material presente no solo, tá? São realmente, apresentam uma estrutura mais robusta. Olhem, aqui para vocês perceberem a dimensão dessas frondes robustas, bem desenvolvidas, dessas estruturas que elas acabam sendo muito mais chamativas, né? Aqui seria um detalhe, tá? Dessas folhas, dessas frondes, onde aqui a gente não observa a estrutura dos soros, porque eles são observados, né, posteriormente a esses folíolos. Aqui já é possível, né, nessa imagem já é possível a gente observar, olhem só. Que bonito. E eu chamo a atenção de vocês, gente, que na hora que a gente acompanha a tantas imagens que eu coloquei, apresentei a vocês ao longo aqui, né, desse conteúdo, percebam essa variação, né, até mesmo do formato, coloração, às vezes numa única imagem, né, na estrutura ali de folíolo, de uma fronde, né, igual aqui a gente observa várias estruturas de folíolos, a gente também percebe, às vezes, uma variação de um soro eventualmente mais desenvolvido, outros menores, né? Isso tem a ver com o processo de maturação mesmo, né? Em final de contas, nós vimos que ali temos os soros e ali os esporângios, né? Que vão se desenvolvendo até que eles liberem os esporos. Então, é importante também, porque eu sempre falo com vocês, eu gosto muito de colocar as imagens, que eu acho que isso aproxima o aluno do conteúdo teórico, mas ao mesmo tempo não só para esse aspecto de ilustrar,
mesmo, né? Ficar mais bonito, chamativo, mas também tentar identificar alguns aspectos, né? Que nos ajuda aqui no entendimento e realmente a perceber o que acontece de uma maneira geral nessas plantas, né? Aqui, essas monilófitas, pertencentes ao grupo das polipodiopsidas, compreendem samambaias, afinal de contas, assim, aqui vários grupos samambaias, mas aqui é um grupo diverso, né? Da qual a gente tem cerca de 44 famílias, centenas de gêneros e milhares de espécies, tá bom? São cultivadas muito com aspecto ornamental, embora algumas também venham ter características medicinais, obtenção de fibras, né? Chama atenção que existe o cultivo, até mesmo a comercialização. É interessante que às vezes a gente, né, tem ali uma determinada espécie, que às vezes eu quero apresentar aqui uma foto, ou pegar uma característica dela, se a gente joga às vezes na internet, nos oferece ali, né, vários valores, inclusive de mudas, né? Então existe sim uma grande comercialização dessas espécies, porque tem essa pegada ornamental, né? O que é muito importante é que a gente possa também chamar atenção para o fator de conservação, né? Daqueles locais onde elas já são nativas, aqueles locais onde são naturalmente encontradas, né? A gente tem esse apego, esse apelo à ornamentação, à comercialização no ambiente doméstico, mas a gente também precisa chamar a atenção que, como é um grupo também muito presente, especificamente em matas, a preservação das matas, nós estaremos ali também preservando várias espécies que, inclusive, não conseguem ter esse apelo ornamental, né? Ali para nosso ambiente domiciliar, até mesmo em função da robustez, o crescimento, né? Enfim, mas que elas são naturalmente observadas nas matas. Então, também é muito importante a gente destacar disso, dentro de um grupo tão diverso, né? Em que a gente tem tantos apelos, inclusive comerciais, imaginar que a gente também tem que tentar chamar a atenção que não basta, né, esse cultivo só ornamental, mas a gente também tem que preservar tantas espécies que estão ali presentes no ambiente natural, tá? E é importante a gente destacar que essas espécies que conseguem atingir uma metragem, né, de vários metros, isso só é possível em virtude de todas as características que nós falamos, né? Tendem, né, a ter ali estruturas de caules absolutamente bem desenvolvidos, né? Justamente para a possibilidade ali da presença dos vasos condutores, né? Caso contrário, obviamente, elas não conseguiriam se desenvolver porque elas não teriam nutrientes suficientes para isso, né? As raízes, elas tendem a se desenvolver, a crescer bastante, tem a presença, inclusive, dessas raízes bem, né, que se entranham muito em relação ao solo, para realmente poder obter ali os nutrientes necessários. É importante chamar que esses caules tendem a, inclusive, dar, né, a origem àquela diversidade de folíolos, de folhas e folíolos com as nervuras, né, para que literalmente possa ser disseminado todo esse material e nutrientes em relação a todas as partes da planta, né? Aqui em termos de imagem, para a gente perceber, folha, né? É que um rizoma, interessante porque aqui é uma imagem, uma foto, né? Muitas vezes a gente tem um desenho esquemático, aqui é uma foto do qual a gente tem essa parte do esporófito, né? E um rizoma, que é esse caule subterrâneo, do qual ele vai emergindo, né? Entranhando em relação ao solo, tá? Aqui, a diversidade dessas samambaias, do qual a gente sempre destaca, né? E aqui algumas espécies, algumas famílias, só para nos aproximar. As pteridáceas,
tá? Essas aqui também têm um aspecto ornamental também muito observado nas casas. As Marciliaceae, a Cyathacea e Osmundácea, tá? Aqui, inclusive, é muito, dentro dessa família, é muito comum, às vezes, as pessoas falarem que é mato, né? Tem o desenvolvimento delas naturalmente, às vezes nos jardins, e ali as pessoas até mesmo retiram, porque falam que tá crescendo mato, né? Então, na verdade, a gente consegue aqui identificar, existe todo aquele aspecto, às vezes, de um apelo comercial, por um lado, para algumas espécies, e tem identificação como se fosse ali a presença de mato, da qual tem que ser retirado, né? Ali no ambiente doméstico, né? E é lógico, absolutamente presentes nos ambientes naturais e que isso ajuda muito, né? Como nós vimos, na manutenção das características do ambiente, ajudando na temperatura e umidade. Aqui coloco para vocês, quero ouvir vocês em relação a essas questões aqui, tá? Leiam para a gente, eu vou ler aqui para vocês e quero ver o que vocês identificam para a gente, tá? Aí os textos a seguir descrevem grupos de plantas vasculares sem sementes. Vejamos. As plantas deste grupo têm folhas com uma nervura não ramificada. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, senão vocês não vão conseguir fazer associação. Deixa eu colocar aqui, ó, que aí dá para vocês, que é justamente do que a gente acabou de falar, descartar. Só um minutinho, gente, eu só vou associar aqui esse texto. Aqui. Para vocês identificarem. Deixa eu... Vou deixar menor, tá? Mas não adianta tá grande e vocês não conseguirem identificar. Eu acho que vai ser possível a leitura, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar com vocês. Ó, deixa eu colocar aqui. Não é o ideal, tá? Eu sei que o tamanho da letra não é ideal. Mas veja se vocês conseguem fazer a identificação aqui dos grupos corretos. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem e a gente confere. Identificaram? Nós temos aqui que dá até para vocês tirarem até por exclusão. Me digam, alguém aí se aventura? Deu para voltar aí no material, fazer a identificação? O que vocês marcariam? Por que esse silêncio absoluto? Se fosse prova, tem que marcar. Você não vai marcar nenhuma.
Hum? Gabriel, Felipe, Mariana, Pedro, Daniel, Letícia, Sara, Rafaela, Vitor. Olha, a Mariana saiu. Hã? Cadê o meu povo? Nem sinal de vida. Vitor, cadê sua voz, Vitor? Vou ajudar aqui. Hepática não tem, né, gente? Essa daqui, por exclusão, a gente já tira. O que vocês acham? Qual que vocês marcariam? Gente, nenhum filho de Deus para me falar nenhuma questão? Vocês estão me ouvindo? Que coisa horrorosa. Estamos, mas não Tô. temos certeza. Não, mas não tem que ter certeza, Daniel. Que coisa Eu vou dar horrorosa. oportunidade para os outros falar, que eu já falei bastante. Gente, vocês são muito cara de pau. Muito cara de pau. É prova. Já tirei 2 aqui para vocês. Por exclusão. Vamos tentar raciocinar. Olha que a primeira. Plantas desse grupo têm folhas com uma nervura não ramificada, chamada de microfilo. Logo aqui, né, a gente já associa muito às licófitas. Alguns representantes, como os licopódios, produzem esporos, uma estrutura denominada esclóbulo, posicionado no ápice dos ramos nas bases das folhas. Grupo mais diverso dentre as plantas vasculares sem sementes, com representantes conhecidos por suas folhas iniciarem desenvolvimento enrolado numa estrutura chamada báculo, ou seja, uma associação muito a samambaias, né? As raízes dessas plantas muitas vezes crescem ao longo do caule, que podem ser subterrâneas ou não, ou seja, a associação a samambaias, licófitas e samambaias leptosporangiadas. Gente, não consegui nem no chute, nem que seja para errar. Mas, poxa, vamos ver assim nesse próximo. Analise as seguintes alternativas, que eu até entendo que às vezes guardar, né, e os grupos de tudo, às vezes logo de início assim, a gente tem que parar e pensar mesmo. Mas existem algumas características aqui que elas são direcionadas, né? Olha aqui, analise as afirmativas seguintes a respeito da diversidade das plantas vasculares sem sementes. Então, vejam essa, vê se essa vocês conseguem aqui me dar o ar da graça. É a B? Vejamos. B. Só a 2 está correta. Samambaias arborescentes integram o grupo das licófitas? Licófita? Samambaia? Isso aqui é falso. Então, essa daqui não é, não. Já está falso. Vamos ver. As monilófitas formam um grupo numeroso de espécies. Verdadeiro. Samambaias arborescentes, grupo das licófitas, não é. Licófitas são aquelas estruturas fininhas, estruturas de folhas absolutamente fininhas e delicadas. Os esclóbulos não são importantes para a classificação das plantas, pois estão presentes em todos os representantes. São importantes, sim, no aspecto ali morfológico, presença deles, né? E mesmo porque, olha só, eles não são presentes em todos os representantes, né? Porque aqui está falando de classificação das plantas. Então, aqui também é falso. Então, teve alguma verdadeira? Falso, falso. Apenas essa é verdadeira, tá? Então, seria o quê? Alternativa A, tá? Aí depois, porque aqui a gente está mexendo com grupos, né? É só para vocês
olharem para poder fixar um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Bem, que bom, consegui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Já que deu tempo, eu estava com medo de não dar tempo, porque eu sempre deixo pro final. E às vezes não dá. Só um pouquinho, tá? Chamando a atenção aqui, justamente esses avisos básicos de início da aula, né? Onde eu frisei que semana que vem da apresentação das práticas 3 e 4, então não se esqueçam, por favor, tá? E aula prática presencial lá no laboratório, tá? Por gentileza, não se esqueçam, tá? Às 19 horas, no dia 24 de maio. Vou encaminhar, inclusive vou encaminhar aqui agora para vocês, tá? Bem, quero aqui chamar a atenção de vocês. Deixa eu ver aqui, pegar. Descartar. Vou encaminhar para vocês esse material daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pegar. Criptógamas. Só um minutinho, gente. Só ver aqui. Eu até destaquei ele aqui, ó. Vou encaminhar esse material para vocês, tá? Que é um guia de samambaias. Não logicamente, né? Vocês não vão necessariamente ir. É aquilo que eu comentei anteriormente. Deixa eu ver aqui, ó. Modo leitura, tá? Esse é um guia de samambaias, olha, da Amazônia Central, tá? Mas olhem só em termos, olha que linda essa bácula. Olhem a qualidade do material, tá? E principalmente, logicamente que vem de nome de espécie, muito específico, logicamente, né, ali pro dia a dia, mas é porque ele tem todo um apanhado aqui, ó, teórico, de identificação, aqui o báculo, que lindo, e ele chamando a atenção para esses aspectos morfológicos, né, que eu acho que são muito importantes. Aqui, a imagem que eu peguei, inclusive, para vocês, em relação à distinção, né, das folhas, dos micrófilos e das megáfilos, então dá para a gente observar aqui, olha, tá? Então, interessante aqui. Então, acho que ele é um material que, embora você veja, ele é específico de uma região, né? Mas tem aqui aspectos que completam, né? Que nos ajudam aqui nessa identificação do material, tá? Complementa aqui pra gente. Principalmente, olha aqui que lindo o desenvolvimento, né? Principalmente se dentre vocês, que às vezes a gente tem, né? Pessoas que gostam mais desse determinado assunto. Então, vou encaminhar aí para vocês agora, para vocês poderem, aqui, samambaias helicópteras, que a gente acabou de cair aí no nosso material, né? Aqui, ó. Olha só. Então, vou encaminhar para vocês. Não deixem de ter, de dar uma olhada. Acho que isso aí ajuda a gente bastante nesse sentido, tá? Bem, aqui e aqui. Chamar a atenção também, deixa eu pegar aqui. Semana que vem, a gente vai ter a apresentação dos trabalhos de vocês e vou preparar, caso a gente dê tempo, porque hoje eu realmente não pus, porque eu achei que nem necessariamente daria tempo de eu apresentar. Então, hoje eu realmente preferi dar margem para a gente finalizar esse conteúdo. E aí, semana que vem, dependendo do contexto das apresentações de vocês, o tanto que puder, né, render ou não, se sobrar tempo, a gente faz uma atividade aí, um Kahoot, que venha desenvolver, trabalhando esses assuntos dessa última unidade, tá? Inclusive, a gente pode até fazer uma breve revisão também em relação aos outros conteúdos já dessa segunda etapa. Então, caso dê tempo, né, logicamente, sempre a prioridade é da apresentação de vocês, mas caso dê tempo, a gente vai fazer isso, tá? Quero saber aqui se tem alguém ainda com alguma dúvida em relação à apresentação dos trabalhos semana que vem, do material que vocês recolheram. Lembrar vocês que eu também pedi
a vocês que as briófitas que vocês fossem recolher, né, que faz parte ali da prática, que vocês mantivessem com vocês, né? Inclusive também o próprio ali material da pteridófita. E aí eu quero aproveitar a oportunidade, porque que eu pensei de vocês guardarem esse material? Porque vocês vão apresentar semana que vem, mas também porque vocês vão, tá? Quem puder ir lá na prática presencial, leve pra gente, tá? Esse material que vocês recolheram aí, porque aí vai enriquecer, a gente vai ter a oportunidade de ver lá presencialmente, trocar ali material, que com certeza ali vocês terão exemplares diferenciados, terão características idênticas ou também características diferenciais que a gente vai poder destacar ali, tá? Então, eu quero pedir a vocês que não deixem de levar, tá? Por favor. E coloca aqui à disposição para saber. Eu lembro que no início o Gabriel estava com dúvida em relação ali material, coletar o material para a prática em si. Se todos vocês já recolheram o material, se vocês têm ainda alguma dúvida para a elaboração final aí. Nada? Tudo bem? O trabalho já está prontinho? Gente, vocês estão me ouvindo? Meu Deus do céu, hoje Já tá pronto. Tá? Que ótimo, Gabriel. Mais alguém? Então, não tem dúvida nenhuma. Tá, beleza. Semana que vem. Nota o suspiro, Daniel. Não, eu ia falar que eu tomei um suco de maracujá antes da aula, aí eu tô leve. Então você tomou esse suco, Daniel, e passou esse suco para todo mundo. Nossa. Que coisa horrorosa. E justamente hoje, que eu não dei nem um carotezinho, né? Pois que eu falei, vai ser o limite de dar o conteúdo aqui da unidade 4. Então, gente, ó, estou aqui à disposição, caso tenham dúvida, estou aqui para esclarecer, lembrando vocês semana que vem. Então, semana que vem eu quero pedir a vocês uma atenção redobrada, por favor, em relação a entrar, né, na nossa live, porque vocês têm chegado, né, bem atrasadinhos aí. Semana que vem é a apresentação. Então, se porventura a gente não tiver aquele esquema, né, habitual de apresentação que normalmente vocês já se prontificam, vou fazer sorteio. Então, importante que todo mundo esteja aqui, tá? E de qualquer forma também, até para valorizar o trabalho do colega, vou verificar quem tá desde o início, tá bom? Então, não é só também, porque eu vou apresentar depois. Não, estejam todos aqui, entra todo mundo, para a gente também aproveitar em relação ao conteúdo que o colega vai apresentar, tá bom? No mais é isso, viu? Quarta-feira, educação ambiental normal, tá? Aula normal, por favor. Eu vou encaminhar para vocês, acho que eu não encaminhei não, né? Eu vou encaminhar agora. Não, encaminhei. Esse post da live, que Daniel vai participar comigo, vai ser depois do intervalo, pertencente à nossa aula. Então, é para todo mundo participar e a gente conta com todo mundo, tá certo? E aula normal, assim, nada de diferente não, tá bom, gente? Deixar bem claro isso. Mas é isso, boa noite para vocês. Estou aqui à disposição, qualquer dúvida que queiram fazer, né? Inclusive sobre a apresentação do trabalho semana que vem. No mais, estão aí já, né? Com esse sono todo, estão dispensados. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até quarta. Boa noite, até quarta. Até, Daniel. Ô, professor. Tchau, Pedro. Só uma dúvida que eu fiquei aqui. Você estava falando lá que, por exemplo, a reprodução delas, das pteridófitas, seria pelos esporos. Ela pode também, por exemplo, se a gente tirar um pedaço do rizoma e pôr em outro lugar, também geraria uma nova... Sim, tem pessoas que fazem isso, inclusive, né, Pedro? E dá certo. A importância, o que é importante é que tem ali a parte do rizoma, mas tem a presença da raiz, né? Então, ela acaba, às vezes as pessoas realmente fazem isso, né? Cortam ali uma parte,
tem ali, permanece com o rizoma, mas lembrando que tem um rizoma e tem que ter a raiz. Que aí sim, na hora que você transporta para outro local, dando a ela suprimento, água e nutrientes, ela consegue continuar seu desenvolvimento e aquela que ficou continua também, né? Cresce bem, desde que você não interfira nas raízes ali, né? Não danifique. Elas conseguem ter o desenvolvimento ali independente. Então, isso também é possível, né? Essa muda que se faz a partir ali da retirada de parte do rizoma, juntamente com a raiz, tá? Isso é possível. Entendi. Obrigado. Viu? De nada. Boa noite, viu? Boa noite, Pedro. Fica com Deus. Amém.